Olá, sou Felipe Moretti e no assunto deste vídeo vai ser sobre a situação crítica, o conflito civil, a guerra civil lá no Sudão. Uma nação localizada lá na região nordeste da África, em que passa por uma situação realmente muito complicada neste momento, que tem cenários, é claro, no passado, tem históricos no passado, tem históricos no presente, sem dúvida alguma, é claro, ligações com entidades externas, entidades internacionais, regionais, também com grandes potências e que de alguma forma fez com que os desentendimentos políticos se tornassem desentendimentos militares, até mesmo uma convocação de desobediência civil na região do Sudão. Para quem acompanha aqui o canal, já postamos um vídeo, 2 vídeos resumidos de forma muito detalhada, muito complexa sobre a guerra civil no Sudão. No dia 15 de abril, tivemos o início de um conflito entre o exército do Sudão, ou melhor, as Forças Armadas do Sudão, muito bem organizadas, muito bem definidas, contra o RSF, que é a Força de Apoio Rápido, também do Sudão. Vamos explicar de forma mais detalhada sobre isso. Vamos fazer, sim, um contexto no passado, com um contexto no presente e, sem dúvida alguma, as consequências que estão por vir diante disso tudo. Como já trouxemos aqui em vídeos passados, tivemos o quê? Os aeroportos, os primeiros locais, os aeroportos internacionais na região do Sudão, sendo controlados pelo RSF, que mais para frente vamos detalhar com muita desenvoltura sobre essa força militar, paramilitar, foram controlados pelo RSF, bateu de frente com o exército do Sudão, que iniciou o restabelecimento da ordem na região. Então, esse desenvolvimento, essa crise, ela se desenrola basicamente pelos fatores de política e militarismo, ou seja, o próprio presidente com desentendimento com o próprio vice-presidente e reciprocamente, de forma muito recíproca. E então temos o RSF, que é um grupo paramilitar não organizado, contra as Forças Armadas do Sudão. Basicamente isso. Então, eu trouxe aqui um emaranhado de detalhes, de informações que vamos trazer de forma muito bem definidas para o contexto desta situação. Então, essas tensões, elas se elevaram lá em 2019, quando o então presidente, um ditador que ficou mais de 30 anos no poder, al-Bashir, ele foi destituído de seu cargo, ele foi retirado do seu cargo através, é claro, de um golpe. Só que vejam só, al-Bashir entrou no controle, no poder do Sudão lá em 1989. E vejam só, ele permaneceu no poder utilizando de uma maquinaria muito ruim, que violou muitas vezes os direitos internacionais, os direitos humanos. E ele foi, sem dúvida alguma, apoiado por quem? Pelas Forças de Apoio Rápido, o RSF, que antigamente, é claro que ele permaneceu no poder ali por mais de 30 anos, executando diversos tipos de ações, leis em favor dele, controlando até mesmo o judiciário. Só que você tinha na história aqui do RSF, você tinha um grupo que até então ele dominava uma região, muito na região oeste do Sudão, que era chamada de Janjaweed. Quem que era esse Janjaweed? Era um grupo paramilitar não organizado que ele simplesmente lutava pelos interesses próprios. Esses interesses próprios, muitas das vezes,
eram os interesses, então, do presidente da época do Sudão, al-Bashir. Então, vejam só, você tinha um domínio em todas as instâncias possíveis de poder, você tinha um domínio paramilitar, você tinha o quê? Uma força, vamos dizer assim, particular. O Janjaweed, ele participou de diversos ali mecanismos de tentativa de controle, de manifestações, de afrontas que eram contra a oposição ao governo de al-Bashir. E Omar al-Bashir, ele usava essa RSF, que na época chamava, nos anos 80, 90, até o início dos anos 2000 de Janjaweed, ele usava como um meio particular para exercer os seus interesses. Isso era muito ruim, porque ficavam aqui uma situação ambígua em que um era controlado, era usado, na verdade, como uma ferramenta de manobra populacional dentro ali de poder, e não necessariamente ele utilizava o exército do Sudão. É claro que tanto um quanto o outro participavam de formas de atividades ilegais, seja por extração de minério, exploração de mulheres, exploração de minério, transporte, contrabando. Ele ainda forneceu, vejam só, forneceu apoio, Janjaweed, que após os anos 2000 virou RSF, que é Forças de Apoio Rápido, ajudou nada mais e nada menos que Haftar. Vejam só, Haftar, o ditador lá da Líbia, ajudou de forma aos interesses de Haftar a dominar determinados contextos de rebeldes, opositores políticos, e também participou de uma forma muito velada de algumas manobras da Wagner Group, que é um grupo mercenário da Rússia, que atua na Líbia, que agora atua também no Sudão, principalmente nessa desinteligência que está ocorrendo nessa guerra civil. Então, o RSF, ele tem uma mão autoritária, ditatorial paramilitar, que ela é controlada, não necessariamente, não é controlada por al-Bashir, é claro, ele foi destituído, mas sim por Hemedti. Quem que é Hemedti? Hemedti é o vice-presidente atual do Sudão. E como que surgiu esse vice-presidente? E quem que é o presidente? O presidente atual do Sudão é o general Abdel Fattah al-Burhan, que ele é o chefe das Forças Armadas de fato, o presidente, o dono das Forças Armadas, o chefe geral superior das Forças Armadas, que quer uma transição de poder, o poder, claro, da presidência do Sudão, das mãos dos militares para as mãos dos civis. Vejam só que interessante. Ele busca isso, esse governo de transição, e o outro quer o quê? Que não ocorra esse governo de transição. Porque ele está pensando em quem? Nas forças paramilitares RSF. O então Hemedti, que é então o vice-presidente, que também, o nome dele, o apelido Hemedti é mais conhecido, é claro, ele é o líder atual do RSF, que é o general Mohamed Hamdan Dagalo, o Hemedti. Então ele controla as forças paramilitares. Então ele poderia ter o quê? Boicotado essas atividades no dia 15 de abril, que houve ataques em massas, controle de aeroportos, que começou lá da região oeste, que foi carreando até a região centro, e assim tomou todo o Sudão em conflitos, e agora a guerra civil, com muitas centenas de mortes, que estimativas internacionais já contabilizam ali mais de 300 mortes, que muito provavelmente vai subir exponencialmente, e também o número de feridos. Então o presidente e o vice-presidente discordam disso. Mas como eles entraram no poder? Vejam só que lá em 2019, após a queda de al-Bashir, houve um governo de transição liderado por Abdallah Hamdok, que foi o primeiro-ministro do Sudão. Entretanto, em 2021, houve um outro golpe, que foi um golpe liderado por, é claro, paramilitares,
que foi liderado, claro, também por RSF, para as forças, e também pelos próprios militares do Exército do Sudão, das Forças Armadas do Sudão. Então, essas forças militares do Sudão prenderam altos funcionários, destituíram esses funcionários do governo de transição, prenderam até mesmo o primeiro-ministro Abdallah Hamdok e outros líderes e organizações partidárias. Vejam só, entrou num estado do quê? De exceção. Então, eles convocaram, os militares, uma desobediência civil e assim eclodiu uma crise institucional, uma crise nacional e houve o quê? Uma dissolução, é claro, do Conselho Soberano do Sudão, que era o governo de transição, e esses militares decretaram um estado de emergência e assim criaram uma frente de liderança também transitória para levar do controle militar para o controle civil que conhecemos até hoje, que é o general Dagalo, que é o general Hemedti, que é o líder dessas forças paramilitares ilegais desorganizadas, ou melhor, terroristas também, e nas mãos também do presidente general Fatah al-Burhan. Então vejam só que o RSF ele passou a ser coordenado pelo Hemedti e também ele saiu de uma filosofia local, até mesmo de cunho paramilitar, para retratar os interesses civis da região lá do oeste, passou a usar seu poder paramilitar para contrabandos, atos terroristas, inclusive na Líbia, e hoje recebe apoio de quem? Da Wagner Group e também de Haftar. Vamos mais à frente entrar aqui em detalhes sobre essa questão do califa Haftar, mais à frente, porque vamos fazer um tópico somente para ele, porque realmente essa guerra civil ela é hoje graças também a ele, ao Haftar, que é um ditador lá na região da Líbia, que é o califa Haftar. Então vejam só que interessante, como surgiu, né, essas forças de apoio rápido, que foi o Janjaweed, que ocorreu lá na região do Darfur, na região oeste do Sudão. Então, de certa maneira, ele surgiu exatamente para contribuir com o interesse da região, da sua população e também dos políticos ali que estavam querendo apoiar ao Bashir, que era então o presidente ditador que ficou mais de 30 anos. Então essa é a criação, o interesse da criação das forças de apoio rápido. Então naquela época, as forças do Sudão elas ostentavam uma forte força aérea, elas ostentavam um armamento muito bem elaborado e pesado. Então, naquela época, al-Bashir precisava de um outro braço, ou direito ou esquerdo, militar, mesmo que poderia ser paramilitar, para o quê? Simplesmente apoiar os seus interesses para derrubar, por exemplo, rebeldes e tentativas da oposição de até mesmo derrubar ele, que ficou mais de 30 anos no poder. Então vejam só, você tem o quê? Uma nação que ela é uma situação em que ela está geolocalizada em uma área muito interessante, que é uma área ali do Mar Vermelho, está ali do lado o Sudão do Sul, mas é claro ao sul, está a Etiópia, está a Somália lá na região, mais na região sul também, sudeste, ali da região daquela porção da África, você tem o Mar Vermelho, você tem a Eritreia, você tem quem também passando o Mar Vermelho, você tem a Arábia Saudita, você tem, seguindo o Mar Vermelho, sentido Mediterrâneo, você tem a Península do Sinai, ou seja, você tem o Egito. Então é uma área extremamente importante comercialmente, e o Porto do Sudão, que é o Port Sudan, ele precisa o quê? Estar em completa sintonia com os interesses da região. Ele não pode ser bloqueado, porque dali também do Sudão saem importantes produtos para o mundo e também chegam importantes produtos para o mundo.
Entretanto, essa guerra civil, ela tem dimensões, ela tem tentáculos que vão além ali de uma simples sintonia nacional. Então, o próprio vice-presidente, general Hemedti, que apoiava o al-Bashir, ele disse que o golpe que ocorreu em 2021, que tirou o governo de transição, foi um erro. Mas como assim foi um erro? Por que ele disse isso? De certa maneira, ele estava esperando que esse governo de transição cair de forma natural e ser instalado um governo militar para futuramente o quê? Ele tentar subir nesse poder, nesse altar, nesse podério do Sudão. Porém, deu tudo errado. Colocaram o presidente, o presidente al-Burhan no poder, deixou Hemedti para escanteio como vice-presidente. E o vice-presidente, ele não gosta de ficar no escanteio. Ele não gosta de ficar nas sombras. Ele quer ficar também no poder. Então ele utiliza as suas forças paramilitares para se sobressair. Ele utiliza suas forças armadas, vamos dizer assim. Então, enquanto isso, do outro lado, como eu havia dito, o Burhan, que é o general Burhan, o presidente de fato do Sudão, ele disse que haverá um governo de transição. Haverá essa transição para as mãos civis. Ele não quer permanecer no poder. Isso segundo as suas narrativas. E se realmente sabemos, se realmente temos que acreditar nele, os cidadãos sudaneses precisam acreditar que realmente isso é uma narrativa de fato verdadeira, vai ficar a critério dos cidadãos sudaneses. Mas há uma suspeita muito grande em que militares do próprio alto escalão do exército do Sudão estariam envolvidos nesse processo de desobediência, desinteligência civil na região para o quê? Derrubar Hemedti. Porque Hemedti, ele estava já visando o poder, estava visando a presidência e como ele já havia dito que o governo de transição foi um erro em 2021, né, que derrubou o golpe, foi um erro no governo de 2021, e isso deixou o alto escalão militar das forças militares do Sudão muito descontente com essa fala, porque quem aplicou esse golpe foram eles. Então vejam o emaranhado obscuro nesta situação. Então, esse alto escalão do exército manipulou ali, manobrou essas manobras, né, de intensas trocas de tiro, intensas atividades contra o RSF, e que essas manobras de fechar aeroportos do RSF, começar tiroteio em 15 de abril, foi o estopim para os planos serem colocados em prática dos militares do alto escalão do Sudão. E vejam só que interessante, eles não querem, é claro, perder a sua oportunidade de permanecerem no poder, porque ali eles recebem muito dinheiro, eles realizam contrabandos, eles realizam diversos tipos de crimes, e quem que vai puni-los? Ninguém vai puni-los. E um governo civil, de certa maneira, iria realizar uma constituinte, iriam elaborar uma constituição, e esses indivíduos seriam, é claro, penalizados. Vejam só a dimensão disso. Então, eles causaram um problema muito maior, que é claro que a RSF foi o estopim disso tudo, foi o causador do estopim, e eles buscam agora também se sustentar no poder. Então, os militares não vão desistir. Eles já disseram que, enquanto Hemedti não cair, não for morto, ou for exilado em outra nação ou preso, eles não vão parar com este conflito. E tudo leva a crer que este conflito não vai parar por aí mesmo. Tem tudo para se alastrar. E eu vou dizer o porquê. Você tem as Forças Armadas do Sudão extremamente organizadas, mais bem organizadas e paramentadas do que o RSF.
com aviões blindados. Você vê caças dando rajadas, dando voos baixos na capital, atingindo postos ali de controle do RSF. Mas do outro lado, você tem a Líbia, você tem indivíduos ligados à Rússia sustentando o RSF. E é claro que eu vou entrar mais à frente nesse detalhe da Rússia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, sobre isso. Vou entrar em detalhes mais à frente. Só que você tem a Líbia sustentando isso. Você tem Haftar, o ditador, sustentando o RSF. E essa influência externa está acabando atualmente com o Sudão. Essa crise que tende a durar, se prolongar ainda mais além de 2023, se o Hemedti não se entregar. É claro que ele não vai realizar isso, não vai fazer isso, é claro. Então as forças do Sudão estão muito bem organizadas. E é claro, há temores ainda mais de uma ruptura, ainda mais a nível do alto escalão, do executivo, até mesmo seja o Hemedti morrer por um ataque, ou até mesmo o general Burhan, sempre esqueço o nome dele. Então tem tudo a ter uma ruptura muito maior que poderá, né, ou poderia desencadear um desfecho ainda pior do que essa guerra civil. Então o RSF ele está de fato sendo ajudado pelo Califa Haftar. De fato, ele está sendo ajudado. Não teria esse poder todo se não fosse a ajuda de Haftar. Mas vejam só, o Haftar, meses antes de eclodir essa violência lá no Sudão, ele recebeu o quê? Uma mensagem, um comunicado, ou melhor, a inteligência da Líbia, ligada ali ao Califa Haftar, recebeu algumas inteligências dizendo sobre a possível queda do vice-presidente do Sudão, o Hemedti. E como o Hemedti foi avisado disso tudo? E como que o Haftar ajuda o RSF? Existe uma força chamada Exército Nacional da Líbia, o LNA, que atualmente ele é liderado pelo Haftar. O Haftar ele utiliza o Exército Nacional para manter seus interesses dentro da Líbia e ele utiliza o Exército para realizar treinamentos paramilitares e apoiar a região do Sudão pelas tropas paramilitares do RSF. Inclusive, o Wagner Group possivelmente tem indivíduos sendo treinados pelo Exército Nacional da Líbia e também dentro do Exército Nacional da Líbia. É como se fosse um adido militar que fornece apoio, braço direito, para os interesses de Haftar. Mas vejam só, Hemedti e Haftar, eles colaboraram entre si em uma série de operações de contrabando altamente lucrativas. Isso porque a Líbia utilizou, é claro, que ela possui uma região mais ao norte de escoamento para o mar, no entanto, ela utilizou o Sudão para um escoamento direto no Mar Vermelho. Então, Hemedti foi fundamental, utilizando o seu RSF e iniciar um contrabando em favor do Haftar, da Líbia. Seja exploração de mineral, seja exploração de armas, entre outros tipos de tráfico, que não seria legalizado, não seria permitido pelo presidente do Sudão. E antes de iniciar a guerra, ouçam só, nas últimas semanas, com o surgimento, é claro, dessa desinteligência, Haftar fez esforços para apoiar quem? O Hemedti. Houve um cuidado muito calibroso entre as partes, Hemedti e Haftar. Eles começaram a se encontrar. Inclusive o filho de Haftar, ele voou dias anteriores
a essa explosão civil, dias anteriores para Khartoum para doar 2 milhões de dólares para um clube de time, ou melhor, para um time de futebol apoiado por Hemedti no Sudão. Esse time é chamado de Al-Merri Club, que, ou seja, um dos 2 grandes clubes de futebol do Sudão que é apoiado por Hemedti. E, de certa maneira, Hemedti utiliza esse time de futebol para lavar dinheiro e também essa porcentagem de 2 milhões de dólares repassados, com certeza caíram de alguma forma em seu bolso. É claro que não há informação sobre isso. Mas a inteligência também levantou que o Hemedti recebeu informações sigilosas da inteligência de Khalifa Haftar, através de seu filho que foi visitar o Hemedti lá em Khartoum, recebeu um aviso de que seus rivais no Sudão estavam se preparando para agir contra ele. Ou seja, os militares do Sudão queriam a cabeça de Hemedti para expulsá-lo como vice-presidente e possivelmente destruir o RSF a tempo, de alguma maneira. Como seria isso? Poderia ser como está acontecendo agora. E isso iniciou o quê? O Hemedti se antecipou, organizou as tropas na região oeste para o centro, tomou controle de 2 principais aeroportos internacionais, principalmente o de Meroe, uma cidade estrategicamente ao norte, dá mais ou menos uns 300 quilômetros de Khartoum, e foi o estopim o que os militares do Sudão queriam. Era o estopim para iniciar ali a ofensiva de destruição de Hemedti. Mas vejam só, segundo o Wall Street Journal, houve um relato de que Haftar havia enviado pelo menos um carregamento de armas para Hemedti antes de 15 de abril, de eclodir o conflito. Isso seria o quê? Isso seriam o quê? Equipamentos para preparar Hemedti a forças de apoio rápido contra as ofensivas das Forças Armadas do Sudão, que seriam realmente destruidoras, como aconteceu, diversas filmagens, inclusive colocamos em vídeos aqui, rasantes de caças sobre Khartoum, destruindo postos de controle do RSF. E esses equipamentos de armamentos, foram diretamente para o RSF. Inclusive, voos de aeronaves administradas pelo LNA, ou seja, pelo Exército Nacional da Líbia, controlado pelo Haftar, voou junto com o Grupo Wagner, também organizado pelo Grupo Wagner, até a região do Sudão, entregar mais equipamentos. E vejam só, não são todos, a maioria dos mercenários sudaneses do Sudão, que hoje estão dentro do LNA, o Exército Nacional da Líbia, controlado por Haftar, eles são ex-rivais de Hemedti. E isso também pode impor limites à ajuda oferecida por Haftar. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o LNA ele está atuando, além de enviar através do Grupo Wagner, através de aeronaves, vamos dizer assim, camufladas, enviar equipamentos para o Sudão nas mãos do RSF, eles enviaram um exército, vamos dizer assim, tropas também do LNA para lutar contra Hemedti. No entanto, ouçam só, como havia dito, esses mercenários também que estão no Wagner Group são ex-rivais de Hemedti. Então pode ser que eles não obedeçam definitivamente o comando geral do RSF. De fato, tivemos aqui interferência externa e interferência interna para a eclosão da guerra civil. Diante disso, a partir de 15 de abril, o mundo ficou espantado com isso. Você tem uma guerra lá na Rússia, você tem uma guerra lá na Ucrânia. E, de fato, a Rússia
ela não quer se comprometer com esse conflito. Ela não está ajudando de forma muito forte esse conflito, até porque os paramilitares, os mercenários da Wagner Group já estão realizando este papel, junto com a LNA, que meio que substitui uma atuação que poderia ser, por exemplo, dos Emirados Árabes e da Rússia. Então, a Rússia já tirou seu cavalinho ali e falou: quem vai cuidar disso daí pode ser só o Grupo Wagner através do seu próprio investimento. Mas eu não vou me intrometer nessa guerra porque eu já estou aqui cuidando de uma guerra de invasão e também de procuração no leste europeu com a Ucrânia e com a OTAN. Então já tirou o seu cavalinho da chuva. E isso assustou, é claro, o RSF, que estava em desacordo com isso. Queria o apoio da Rússia e bateria, é claro, de frente com as Forças Armadas do Sudão. Mas tem a Wagner Group, que tem muita experiência em crises e conflitos. Aí, as entidades, os organismos nacionais, as nações, viram que essa guerra civil não terminaria. Um cessar-fogo que foi feito numa segunda-feira foi desobedecido rapidamente. E eles começaram a iniciar manobras de evacuação aérea, que seria o momento e o método mais ideal para resgatar funcionários de alto valor. Por exemplo, os Estados Unidos resgataram seus funcionários, cerca de 75 funcionários na Embaixada do Sudão em Khartoum. Seria, é claro, por forças militares aéreas e também forças militares terrestres. E foi o que aconteceu. Então eu trouxe aqui uma lista que mostra aqui as nações que evacuaram. É claro que eu vou falar de uma forma muito bem resumida, porque senão vai estender muito o vídeo. Mas os Estados Unidos, eles possuem uma base militar em Djibouti, que é uma base altamente preparada, importante, ali na região entre a Eritreia e a Somália, uma base ali estratégica no Mar Vermelho, que fornece diversos apoios ali na região, principalmente contra grupos terroristas no Iêmen, contra grupos terroristas na Somália, entre outras dimensões que ele atua, os militares ali no Djibouti. Então eles pagam, o governo de Djibouti, cerca de 10 milhões de dólares todos os anos para manter essa base. Então, o Djibouti tira livre 10 milhões de dólares todos os meses, sem um esforço. Somente faz ali a segurança ao redor, para não se aproximar. Claro, vai aproximar um veículo, eles fazem todo um apoio ali de investigação, de inspeção, e aí o restante é com os militares americanos e também com aliados e parceiros. Então os Estados Unidos iniciaram essa manobra de evacuação, importante, evacuação aérea e terrestre. Contabilizando aqui, as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos conseguiram, através de helicópteros, resgatar 70 funcionários da embaixada nos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos contabilizam como registrados dentro da embaixada do Sudão, não necessariamente estão no Sudão, cerca de 16 mil civis americanos. Ou seja, é como estamos retornando o tempo, como aconteceu lá no Afeganistão em 2021, quando caiu Cabul e os civis americanos ficaram à mercê. Foram resgatados os funcionários de alto valor dos Estados Unidos e os civis ficaram à mercê, sendo resgatados, inclusive, por outras aeronaves de outras nações. E assim foram feitas aos poucos a retirada desses civis e, é claro, nem todos saíram. Inclusive, alguns foram mortos pelo Talibã. Aí vieram também o Reino Unido, que retirou cerca de 30 funcionários diplomáticos e suas famílias também, com uma desenvoltura de ao menos 1.200 soldados britânicos que participaram dessa evacuação aérea, que ainda está em andamento, tá? Com cerca também de 2.000 civis britânicos registrados na Embaixada Britânica, que estão lá na região do Sudão. E como havia dito,
Não necessariamente esses civis estão no Sudão, tanto os americanos quanto os britânicos, franceses, porque não há exigência para sair por via terrestre, por exemplo. Não há exigência de demonstrar e dar baixa, né? Você só registra quando você está chegando. A França também, as autoridades evacuaram 491 pessoas, levou inclusive para a base americana em Djibouti, por isso a importância dessa base americana. A Alemanha, que enviou aeronaves de transporte militar, resgatou ainda 400 pessoas do Sudão e levou até para a Jordânia, região no Oriente Médio, próxima ali com Israel. Itália, aeronaves de porte de C-130 Hércules foram deslocadas até a região, até o aeroporto de Khartoum, domingo, por exemplo, antes do cessar-fogo ser rompido, e resgatou ali ao menos 200 pessoas, inclusive suíços, europeus, outros europeus. A Espanha também conseguiu evacuar 172 pessoas. Suécia, Dinamarca. Brasileiros retornaram recentemente para o Brasil, que estavam em uma situação muito crítica no Sudão, e foi realmente uma importância muito grande de nações europeias estrangeiras que possibilitaram essa retirada desses brasileiros através de comunicação com Itamaraty e, é claro, das Forças Armadas Brasileiras. Aí tivemos também a Finlândia, Noruega, Polônia, realizando essa evacuação. Holanda, através de 2 Hércules C-130, que voam até o Sudão, também enviou indivíduos para a Jordânia, fazendo uma ponte. Aí teve Peru, Grécia e o Japão também utilizou transporte militar que evacuou 45 cidadãos japoneses e suas famílias de Port Sudan, que é o porto principal da região do Mar Vermelho do Sudão. África do Sul, Quênia, palestinos também realizaram, os árabes realizaram a evacuação de seus civis. Coreia do Sul e a Jordânia também evacuou cerca de 343 cidadãos, inclusive com a ajuda do Reino Unido, com a ajuda dos americanos. Então houve essa importância dos holandeses também, houve essa importância de ajuda mútua, né? Que uma situação dessa, o mais necessário disso tudo é a estabilidade física, é a importância com as pessoas. E outro problema, assim como nos Estados Unidos e no Reino Unido, está o Egito, um país que está pedindo ali aos seus mais de 10 mil civis egípcios lá no Sudão, que se dirijam de forma ali aos seus escritórios consulares e outras regiões para tentar sair de forma particular. Ou seja, a Deus dará também, como os americanos, Washington, deixou claro para os seus civis. E recebi aqui uma mensagem aí de que no Sudão, na região de Khartoum, existe um laboratório chamado Laboratório Nacional de Saúde Pública. Esse laboratório, ouçam só pessoal, esse laboratório nacional, essa informação eu recebi de uma fonte muito confiável, uma fonte realmente importante, em que já soou um alerta dentro da OMS, Organização Mundial de Saúde, em que esse Laboratório Nacional de Saúde Pública do Sudão contém ali compartimentos, contém armazenamentos de materiais biológicos, não químicos, tá? Biológicos, como vírus, bactérias, entre elas o sarampo, o micro-organismo da polio, que causa poliomielite, vejam só que gravidade, e também do ebola. Então a OMS ela ligou o alerta para esta situação e, de fato, vamos ficar atento a
a este risco biológico está ocorrendo ali no Sudão, porque áreas próximas ao laboratório foram bombardeadas. E isso pode ocasionar uma ruptura do compartimento biológico, do compartimento de proteção, e materiais biológicos serem expostos ali ao ambiente e serem expostos principalmente por pessoas ali curiosas que entram ali no laboratório para ver o que está acontecendo, ou até mesmo autoridades que vão fazer uma espécie de resgate dos destroços, se contaminarem assim, espalharem por toda a região da África e causar ainda mais um problema de saúde para toda a África. Vejam só a gravidade que essa guerra está se tornando, essa guerra civil. E os Estados Unidos, com Antony Blinken, deixou claro a importância que esse conflito se encerre o mais rápido possível. Ele até, inclusive, Antony Blinken se juntou de forma virtual com o presidente da União Africana, entre outras nações também, para tentar um contexto de intermediação nesse conflito. Só que provavelmente não haverá um cessar-fogo, não haverá um arrefecimento dessa escalada deste conflito em curto prazo. Até porque os militares do Sudão, sudaneses, deixaram muito claro que querem a cabeça de Hamed, ou ele seja morto, ou ele seja exilado ou preso. Então essa guerra não vai acabar bem e não vai acabar agora. E é interessante também, deixa eu só fazer um ponto aqui, se vocês me permitem. Antony Blinken está pedindo um cessar-fogo, está pedindo uma resolução, uma negociação. Mas porque ele também não pede um cessar-fogo lá na Ucrânia. Não vai a público e fala, vamos negociar, vamos juntar Putin, vamos juntar as autoridades da Ucrânia, vamos juntar, não quer Putin, vamos colocar aqui entidades próximas da Rússia, Lavrov, quem seja, quem for necessário para colocar um fim nesse conflito. Mas não, está pedindo uma negociação no Sudão, sendo que o mais importante também, é claro, não podemos deixar o Sudão pegar fogo, mas também a Ucrânia. Ela é extremamente importante, o fim desse conflito que vem ceifando milhares de pessoas, causando prejuízos enormes para muitos inocentes lá na Ucrânia. Esse foi o vídeo, esse foi um assunto muito importante, um assunto sobre a guerra civil no Sudão. Até o próximo vídeo aqui no Área Militar.